durante aquela atuação dos militares, foram gerados milhares de páginas de documentação, centenas de fotografias e pelo menos 15 horas de filmagens preto e branco e colorido, né, que passaram aí na mão de americanos, né? Hoje a gente sabe que os americanos eles estiveram envolvidos nesse caso, mas o depoimento mais contundente é desse camarada aqui, ó, que é o Harry Reid, que é um senador norte-americano. Ele já é falecido, mas ele sabia que o governo americano tinha documentos da Operação Prato, né, desses casos que ocorreram no norte do Brasil. Então, ele chegou a entrar com uma petição lá no Senado, né, dos Estados Unidos, mas, infelizmente, ele acabou contraindo uma doença e acabou morrendo antes de ver ali, de saber se ia ser liberado ou não esses documentos do Brasil que estavam na posse dos americanos. Um outro cidadão também é um físico, esse físico aqui é o Harold E. Puthoff. Ele falou num podcast que viu 15 horas dessas filmagens de OVNI que estavam lá. Porque ele chegou a trabalhar num projeto encomendado pelo Pentágono, que foi capitaneado pelo Bigelow, né? Esse aqui, ó, Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, e o Harold Puthoff, que era o físico, ele trabalhou nesse esquema. Naquela época, 2009, por aí, eles mexeram muito com metamateriais, ultramateriais de OVNIs e tiveram acesso a esse material da Operação Prato, né? Então, assim, já estou começando a falar um pouquinho a respeito do envolvimento americano, que hoje isso não é segredo, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Tanto é que eu recebi agora recentemente o livro do Luiz Elizondo, que é o livro Iminente, né? E aqui ele tem um capítulo falando de Colares, que é essa cidade lá do Pará, né? Uma ilha onde ocorreu vários casos, onde o capitão Irã Holanda filmou esses objetos, né, onde muitas pessoas foram atacadas também, e onde a doutora Zelaide Cecim Carvalho, que trabalhava ali no departamento sanitário, né, de Colares, né, tinha uma unidade sanitária ali. Ela chegou a atender cerca de 22 pessoas que foram atacadas pelas luzes. Interessante que está divulgado, inclusive, nesse livro norte-americano, que acabou de sair. Eles falam aqui muitas coisas a respeito desses fatos, né, que aconteceram no Brasil. Citam, eu estava dando uma olhada aqui, citam até o filho do general Uchoa, Alfredo Moacir Uchoa, né? E o filho dele esteve lá nos Estados Unidos e eles conversaram sobre esse assunto. E o Elizondo, ele comenta aqui sobre o Hal Puthoff também. Fala do Robert Bigelow, né? A equipe do Bob Bigelow, né? Tudo aquilo que eu estou falando para vocês, ele cita alguma coisa no livro Iminente também. O caso da Operação Prato, ele também recebeu bastante atenção a partir de 1991 pelo pesquisador Daniel Rebisso Giese, que escreveu esse livro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Aqui a gente tem os casos descritos, como que a imprensa lidava com o assunto, tem fotograma de vídeos gerados pela Força Aérea, né? Hoje a gente sabe que tinha americano também envolvido nessas equipes aí. E, além desse livro, tem esse livro aqui, ó, Luzes do Medo, que é de um jornalista
o jornalista Carlos Mendes, ele chegou a cobrir, né, esses casos, e aqui ele fala um monte de coisa e fala que um americano chegou a comprar fotografias dos OVNIs, né, um suposto aí, jornalista, foi lá aqui, americano comprou fotos de UFOs na Baía do Sol. Revela o editor, né, o editor-chefe do jornal Estado do Pará, na época, que era o Valmir Botelho de Oliveira, né? Ele disse que o Bob Pratt foi lá e comprou essas fotos. Embora uma vez eu conversei com ele, ele negou, saiu esquivando. Hoje a gente sabe que ele é um possível agente da CIA, né? Naquela época também, o próprio Carlos Mendes, ele relata no livro dele um envolvimento de um peruano da CIA que estava infiltrado no jornal também, né? E ele acabou sendo desmascarado, né? Então, veja que assim, a Operação Prato ela teve bastante interesse e algumas coisas foram descritas em livros, né? Tem o livro do Jorge Bessa também, que ele cita Vigília, mas Vigília que teve naquela época. E quem que é esse Jorge Bessa? Ele trabalhou no extinto SNI e participou das vigílias, né, que aconteciam com esse grupo de militares lá do 1º Comando Aéreo do Pará e também, às vezes, alguns civis que estavam ali conjuntamente, às vezes era esposa de algum dos militares, tal. Então, nos livros a gente encontra alguma coisa a respeito disso. Mas o que é mais contundente, que comprova que a gente teve o envolvimento norte-americano? Primeiramente, vou falar para vocês aqui que houve, naquela época, a compilação de milhares de páginas de documentação sobre os casos, né? Então, acontecia um caso, a equipe ia lá e registrava isso. Como o fenômeno ele ficou persistente, no livro do Elizondo, né, o livro eminente, ele fala de 30 anos, que o caso da Operação Prato durou 30 anos, está escrito no livro dele, eu não sei, mas eu, pelo menos, registrei e fiquei sabendo que o fenômeno começou em 76 e foi até 1984. Em 1982, eu obtive um documento que comprova o envolvimento norte-americano, né? Então, é um documento aqui do Ministério da Aeronáutica, do 1º Comando Aéreo, né, regional, e esse documento está datado de 1982, e já era a região do Amazonas, né, que estava tendo os ataques. Aqui, ó, Manacapuru, né, Manaus, bairro Japim, né, bairro Japim, e nessa parte aqui é a parte informativa, onde é citado o norte-americano. Então, nesse documento ele fala assim, ó, no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar, olha lá, agente militar norte-americano, e aí, entre parênteses, eu vou tentar colocar aqui para você, está escrito John, ó, John, norte-americano John, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta 2 casos aqui. É com esse documento que a gente tem a certeza que havia agentes norte-americanos conjuntamente observando ou pesquisando, de alguma forma tinha esses caras lá. E o interessante é os casos aqui, né, que foram relatados. Tem 3 casos, 2 que ocorreram no dia 20 de outubro de 82. Um era uma massa luminosa em formato ovalado, deslocando-se a baixa altura, em alta velocidade, sobre o rio Solimões, e era de cor amarelada. Desapareceu na direção de Iranduba, que é uma outra localidade ali do Amazonas. O outro caso, dia 20/10 também, próximo ao local do primeiro avistamento, surgiu um corpo luminoso menor
em forma de concha, uma concha com um brilho intenso amarelado que focou a água do rio por 2 vezes e desapareceu em grande velocidade para o leste. E o último aqui, que é interessante, cita até o nome de um tenente da PEMAN, que é da Polícia Militar do Amazonas. Ele fala assim, Manaus, bairro Japim, então é bem no centro ali mesmo do Amazonas, corpo luminoso triangular. Então, viu tipo uma luz em formato triangular, deslocando-se a baixa altura, de sul para o norte. O relator, aí entre parênteses, tenente Weber N. Amorim, da PEMAN, notou que havia 4 luzes na sua estrutura. Uma luz azul, a outra vermelha, roxo e amarelo, que piscavam intermitentes, ficavam piscando intermitente. Disse ausência total de ruídos e desapareceu, deixando o rastro luminoso colorido por alguns segundos, né? Então, nesse documento de 82, a gente tem a prova de que norte-americanos estavam por ali. Outra coisa interessante de mencionar é que os americanos que cá estiveram chamaram a atenção da imprensa, principalmente ali no Amazonas. Eu vou pegar aqui agora, eu tenho um boletim extinto porque esses boletins aqui, eles eram de um grupo do Amazonas que a casa do fólogo lá pegou fogo. Então, o material deles todo se perdeu, né? Eles, infelizmente, tudo que eles geraram de documentação e tudo mais acabou perdendo. Só que, como eu me correspondia com ele na época, eu tenho alguns desses materiais aqui, ó, que são recortes de jornais, falando sobre ataques, ó, disco voador repelido a tiros em Paritins. Tem outra aqui, ó, ufologia interessada no fenômeno chupa-chupa. Objeto não identificado agora ataca na Compensa. Né? Luz chupa-chupa fez uma nova incursão em Petrópolis. Então, são vários. Ó, fogo misterioso registra primeira vítima em Iranduba. Então, são uma parte, né, do fenômeno chupa-chupa, dessa Operação Prato, que aconteceu no estado do Amazonas. E aí a gente tem um recorte de jornal, deixa eu ver aqui se eu localizo ele. Aqui, ó, esse que está, disco voador repelido a tiros em Paritins, tem uma parte aqui que fala assim, fato estranho. Aqui, ó, fato estranho. O senhor Esclarival Farias e Otásio Batista contaram em Paritins, né, Amazonas, que em novembro do ano passado, ou seja, esse jornal é de 1980, então foi novembro de 1979. Que aconteceu? Novembro do ano passado, chegou à comunidade de Valéria, lá no Amazonas, um navio procedente do Pará, trazendo consigo vários turistas estrangeiros que nem sequer falavam português. Eles demoraram por lá cerca de 1 mês, percorrendo as comunidades inteiras, né, e através de intérpretes, trazendo 1000 perguntas. Depois eles sumiram e nunca mais ninguém soube nada deles. Por tratar-se de uma cidade de origem indígena, os seus moradores estão... que está bem ruim, aqui tá apagando, estão ligando a uma possível intenção dos estrangeiros na cidade e ficam indagando, né? O que é o disco voador, né? E talvez, né, o fato deles perguntarem sobre os discos voadores, está falando aqui que seria uma tentativa de afugentar
as populações ali ribeirinhas para depois eles ficarem com as terras. Mas isso nunca aconteceu, né? Na verdade, eram esses americanos, esses estrangeiros ali, pesquisando, fazendo um monte de pergunta dos discos voadores, dessas luzes, chupa-chupa. Então, assim, em jornais também foi comentado algo do tipo, né? Confirmando aí que gringos, que estrangeiros, americanos, estavam ali na região e interessados no fenômeno, nas coisas ali. Quando eu estive na década de 90, finalzinho, 1999, lá na região, eu fui em algumas redações de jornais antigos para coletar, né, matéria e tudo mais, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns editores dos jornais, ou mesmo jornalistas, que trabalharam e estavam vivos, né, nessa época, e também quando eu cheguei em 1999, ainda estavam vivos ali, e eles falaram que houve confisco de fotos, de edições de jornais, que os militares não deixaram publicar, né, os militares ali da Força Aérea, do 1º Comar, e que houve também interesse, e por vezes, né, esse foi um dos editores de um dos jornais ali que me falou que teve a visita de americano também, né, perguntando sobre o assunto e tal. A gente não sabe se eram esses agentes, né, mas teve isso também naquela época, gente interessada. Um dos que esteve assim bem presente, principalmente no caso da Ilha dos Caranguejos, foi o Bob Pratt, um jornalista, né, que esse jornalista Bob Pratt é esse que está na foto aqui, ó. Inclusive ele está conversando com o Irangê Holanda, ó. Esse aqui é o militar, o capitão Irangê Holanda, e aqui do lado dele nós temos o Bob Pratt, que hoje nós sabemos que era um agente da CIA, que teve no caso tanto da Operação Prato, como alguns casos do Nordeste brasileiro, esteve no caso Varginha também, na Casa das Meninas, lá entrevistando elas. Então, assim, às vezes os americanos mandavam jornalistas, né, pessoas aparentemente comuns, mas que, na verdade, eram agentes ali para colher estas informações sobre a Operação Prato. Uma outra coisa que vale a pena a gente comentar, eu cheguei a fazer uma matéria chamada Operação Prato, Fatos, Livros e Entrevistas, né? Então, onde eu falo do Daniel Rebisso, do Carlos Mendes, eu aqui com o Carlos Mendes. Inclusive, essas revistas eu tenho na loja do Edson Boaventura para vender ainda tem essas revistas. A maioria delas tem alguma matéria sobre a Operação Prato. E nessa daqui específica, que tem esse ET na capa, ele fala aqui de uma entrevista que eu fiz com o Daniel Rebisso. Olha lá, realizei igualmente uma entrevista preciosa com um jornalista. Não, aqui é o Carlos Mendes. Revelações bombásticas. Durante a entrevista, o Carlos Mendes falou lá do envolvimento americano, falou da Ilha do Meio. Eu acho que é um pouco antes daqui. Aqui, achei. Então, quando eu entrevistei o Daniel Rebisso, isso foi em maio de 2023, né? Não faz muito tempo. Eu fiz uma expedição lá para o norte do país, tivemos em Colares, né, algumas cidades, e descobrimos lá que o fenômeno nunca parou, né, que ele continua atacando pessoas, essas luzes continuam por lá. E o Daniel Rebisso, ele falou sobre caixões de chumbo que foram encaminhados para os Estados Unidos. Então, nessa revista aqui, nessa parte do artigo, eu falo, perguntei ao pesquisador sobre o envolvimento militar americano no caso, e o mesmo se lembrou que esteve
por ali Bob Pratt, né? Então, Daniel Rebisso também lembra da presença do Bob Pratt e também do Jacques Vallée. Quem que é o Jacques Vallée? Aquele físico francês que é consultor da NASA, que foi consultor do Bigelow Aerospace também, né, e que sempre esteve envolvido com essas questões OVNIs. E o Daniel Rebisso Giese, que escreveu esse livro aqui, o Vampiros Extraterrestres na Amazônia, ele lembrava da presença desses dois lá na região. Havendo, inclusive, ele falou, a compra pelos estrangeiros de material fotográfico e outros documentos gerados durante o fenômeno chupa-chupa pelos jornais da região. Sobre o repórter Bob Pratt, afirmou que era muito estranho o fato dele possuir acesso liberado à segunda seção dentro do primeiro comar, dentro do primeiro comando aéreo, né? Daniel Rebisso Giese contou também um curioso fato, que é o seguinte, abre aspas, em 1987, uma senhora contou uma história digna de um filme do diretor Steven Spielberg, né? Numa sessão da base aérea, no hangar que estava fechado para uma operação, havia americanos, cientistas e graduados do primeiro comar. Havia 4 ou 5 caixões de chumbo aguardando para serem levados para fora. Acreditava-se que possuíam corpos de pessoas queimadas pelas luzes, né, por esses objetos, de indivíduos atacados pelo chupa-chupa. Ela disse que viu vários americanos conversando na base em 1977. Durante sua entrevista ao canal Enigmas e Mistérios, contou também que o fenômeno se iniciou provavelmente com o famoso caso da Ilha dos Caranguejos, onde houve vítimas queimadas e até a morte de um tripulante do barco Maria Rosa. Segundo ele, foram centenas de casos nos estados do Maranhão, Pará, Amazonas e Amapá. Né? Então, ele fala dos vídeos também, né? Que houve exibição de vídeos e que ele, inclusive, assistiu um desses vídeos aí que foram obtidos naquela época pela Força Aérea e também pelos americanos quando estavam aí em atuação conjuntamente com os militares brasileiros. Assim, pelo que a gente já mostrou, né, assim, deu uma pequena pincelada na Operação Prato, mas a gente vê que houve, sim, um envolvimento norte-americano. E que o Irangê Holanda, embora ele tenha sido afastado das suas atividades, isso já em dezembro de 77, a pesquisa ela continuou forte, e aí com outros militares brasileiros, juntamente com orientação, chefia, direção, sei lá, dos americanos que ali, então, chegaram, né? Porque uma das hipóteses que eles achavam é que poderia ser, de repente, alguma experiência, alguma coisa dos russos, né? Aqui em território nacional, mas essa teoria, né? Essa hipótese aí, ela caiu por terra porque não fazia sentido algo desse tipo e as naves ali que tinha e a atuação era um negócio bem diferenciado. Tanto é que nos relatórios posteriores da Operação Prato, que não estão todos liberados, tem uma parte que já foi liberada no Arquivo Nacional e outra parte que não, nesses relatórios que estão escondidos, que nunca vieram à tona, talvez por ter uma classificação mais alta, nesses relatórios é que estão aí detalhes que, se viessem à tona, escandalizariam os mais céticos da ufologia, né? E o que tinha naqueles caixões, né, que foram levados para os Estados Unidos? Eles estavam lacrados. Então, as testemunhas que contaram isso para o Daniel Rebisso Giese não sabem o que tinha lá dentro, mas certamente
poderia ter o corpo de uma pessoa falecida ou de uma família ribeirinha, sei lá, o que tinha ali dentro, que foi para os Estados Unidos, certamente para maiores estudos, né? A gente tem um outro caso também bem emblemático, que foi um ribeirinho que deu um tiro num desses objetos e aí caiu um pedaço do disco voador, parecendo tipo uma borracha preta, um negócio assim, e que foi recolhido, né? E depois a Força Aérea veio e confiscou isso também. Eu acredito que isso aí deve ter ido até para os Estados Unidos, né? Não está mais no Brasil. Mas um jornal, na época, ele chegou a noticiar esse fato do tiro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pedaço de OVNI é coletado pelo coronel, né? Então, no jornal A Crítica, que é um jornal amazonense, do dia 12 de novembro de 1982, foi publicada uma notícia com o seguinte título: objeto estranho aparece e assusta a região do Careiro, lá no Amazonas. Por sua relevância, transcrevo parcialmente o texto extraído daquele periódico. Então, revelou Sérgio Neri que tudo começou há cerca de 2 meses, em Vai e Vento, onde a esposa do senhor Nequinho foi atingida pelo foco de luz vermelha, isso por volta das 21 horas, e sentiu seu corpo adormecer, tendo, na ocasião, gritado por socorro, fazendo o objeto desaparecer. No dia seguinte, o senhor Nequinho escondeu-se no matagal por trás de sua residência, portando uma espingarda, e logo depois das 21 horas, o objeto voltou a aparecer. Então, logo parou no ar, um pouco acima do teto da casa dele, né? Ele disparou a arma, derrubando um pedaço do objeto, que, segundo o Sérgio, consta de parecia uma borracha bem trabalhada, dotada de inúmeras agulhas. Esse pedaço de borracha, né, entre aspas, foi mostrado a toda a comunidade para depois ser transportado para Manaus pelo coronel João Souva, supondo-se que ele o tenha entregue ao Departamento da Polícia Federal. Outros 2 cidadãos que também chegaram a disparar tiros de espingardas no objeto foram os conhecidos como Manuel e Simão, muito embora sem os efeitos desejados, sendo que o primeiro contou que, certa hora da noite, observou o aparelho, que tem formato de uma asa, focar a luz vermelha sobre o telhado do vizinho, então logo parou, desceu do seu interior um vulto em forma de homem, um ser, né? Porém totalmente mascarado e com pequenas luzes no corpo. Então, logo avistou o vulto, Manuel apanhou a espingarda e atirou em sua direção, e após observar 2 tombos, ele acertou o ser, feitos pelo vulto. Este desapareceu repentinamente, sem deixar vestígios, né? No dia seguinte, ele olhou ali para ver se tinha algum vestígio e tal, mas não achou mais nada. Então, veja que, assim, naquela época, tinha muitos casos interessantes, tinha interação com as testemunhas, e foi coletado muita coisa que, por existir um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, a gente dava tudo de mão beijada para os americanos, né? Sempre foi assim. E na Operação Prato não foi diferente, infelizmente. E, assim, conversando com testemunhas, né, da Operação Prato, algumas se lembram de pessoas assim que tinham a aparência de ser estrangeiro, né, junto ali com os militares, e os militares também não usavam o seu nome real, né? Então, por exemplo, o capitão Hergé Holanda, ele se apresentava para as comunidades ali como Ernesto, né? Então eles usavam codinome. Por isso que o nome que está naquele documento de 82, que está John, né, que seria do agente norte-americano, possivelmente, se John é um codinome de alguns desses militares que estiveram acompanhando aí
a Operação Prato naquela época. Uma outra coisa que a gente sabe é que o próprio capitão, o Irangê Holanda, ele foi questionado por integrantes da revista UFO, isso no passado, em 1997, foi feita uma entrevista com ele, e foi perguntado para o capitão Irangê Holanda se ele lembrava do envolvimento norte-americano. Ele respondeu taxativamente que ele não lembrava, durante o tempo que ele teve, ou seja, 3 meses, de setembro até dezembro de 77, ele não lembra de nenhum americano ali. Por isso que nós entendemos que o afastamento do capitão Irangê Holanda foi proposital e foi quando se deu, então, a entrada, praticamente, desses americanos no processo de investigação, né, da Operação Prato, que aí mudou de nome, né? A Operação Prato foi só naqueles 3 meses, mas depois houve uma mudança nessa operação, uma mudança de nome. Mesmo porque o nome Operação Prato, quem nomeou foi o próprio capitão Irangê Holanda, e prato era uma menção, porque tinha objetos que pareciam um disco voador, 2 pratos emborcados, e então por isso que foi dado esse nome de Operação Prato, numa alusão ao disco, ao prato, né, sobreposto, né, ao disco voador. Então, por isso que tinha esse nome, mas depois que ele saiu, então, a solicitação da saída dele foi pelo superior hierárquico dele, entrando, então, os americanos, assumiu por um tempo o sargento Flávio Costa, que usava o codinome de Ernesto também. Então, tem alguns documentos que foram produzidos a posteriori pelo sargento Flávio Costa e que estão assinados como Ernesto, mas não é o Ernesto capitão Irangê Holanda, né, daqueles primeiros meses ali. Embora o próprio capitão Irangê Holanda ele continuou pesquisando esses fatos, mesmo sendo afastado ali daquela obrigação que ele tinha oficial durante os 3 meses. Ele achava muito interessante, aí ele começou a ter contato também com seres, com as naves, esse tipo de coisa. O único contato com o americano que ele teve, né? Ele não fala de outros americanos, mas o único contato com o americano que está comprovado até através de foto é o Bob Pratt, que era um americano que se dizia jornalista, né? Mas a gente sabe que era da CIA, né? Ele era agente infiltrado, coletando aí informações e tinha, como o próprio Daniel Rebisso falou, acesso fácil na segunda seção do primeiro comando. O que é a segunda seção? É a área onde fica a parte de inteligência, é o A2 ali, né, o setor A2 da Força Aérea Brasileira, onde ficava arquivado os filmes, as fotos, os relatórios e tudo aquilo que é sigiloso, confidencial, secreto, ultra secreto, né? Então, eu acho que já deu para vocês entenderem bem que teve, sim, o envolvimento norte-americano e, infelizmente, muitos desses materiais hoje estão lá nos Estados Unidos e a gente não tem acesso a esse tipo de material. Já tentei falar com o Raul Puthoff e tudo, mas sem sucesso, né? Em algum momento ele viu essas 15 horas de vídeos desses objetos voadores não identificados, mas não sei se ele tem cópia disso ou não. Eu tenho uma grande dúvida, né, se ele tem isso ou se ficou nos arquivos do Pentágono, e aí ele teve um acesso por um tempo, mas depois que acabou o trabalho do Bigelow Aerospace junto com ele lá para o Pentágono, essas coisas voltaram para lá. Então, não sei muito bem o que foi feito do material, mas certamente está em algum lugar dos Estados Unidos.